Vamos lá. Página 115 do livro de Ciências. Hoje a nossa aula é sobre os animais invertebrados. A tia já falou um pouquinho sobre o reino animal. E esse assunto ainda é dando continuidade sobre o reino animal. Porém, a tia já falou sobre os animais vertebrados, né? Que a tia prestou atenção em algumas provas, a tia explicou, passou a atividade, explicou novamente, e a tia viu na prova que algumas crianças ainda tiveram dúvidas na hora de responder, certo? A tia colocou lá nome de animais e pediu para que vocês marcassem a alternativa onde todos os animais fossem vertebrados. Vertebrados são aqueles animais que têm coluna vertebral, ou seja, que têm ossos, não é isso? Diferente dos invertebrados, certo? Pronto. Como foi passada a prova foi sobre os animais e falando um pouco sobre os vertebrados, né? Falei sobre a classificação, mas hoje a nossa aula de hoje é falando sobre os invertebrados. Diferente dos vertebrados, os invertebrados, eles não têm crânio e nem têm ossos, certo? Deixa a Isa entrar e a tia falar a página para me continuar. Isis, livro de Ciências, boa tarde, página 115. Tia? Livro de Ciências, página 115. Tá bom, tô pegando. Página 115, né? Exatamente. Boa tarde, tia. 15. Pronto. Coloquei na página 115. Pronto, vamos lá. Como eu estava falando, né, que a Isa entrou agora um pouquinho atrasada, a tia estava falando dos animais vertebrados e dos invertebrados, que na aula anterior eu falei sobre os vertebrados, que são aqueles que possuem coluna vertebral, ou seja, ossos. Diferente dos vertebrados, desculpa, os invertebrados não têm ossos, certo? Vocês podem acompanhar aí com a tia Cida na página 115 para entender melhor. Vamos lá. Aos animais que não possuem coluna vertebral, isto é, não têm ossos, chamamos de invertebrados, que foi o que eu acabei de falar. Assim como os vertebrados, os animais invertebrados possuem características, formas, tamanhos, cores diferentes. Ou seja, tanto quanto os vertebrados como os vertebrados, eles têm suas características, certo? Como assim, tia? Da mesma forma que nós temos nossas características, por que esses não têm? Os invertebrados não têm, né? Lá nós fazemos parte, né, da classificação dos mamíferos, né? Nós nos classificamos e fazemos parte desse reino animal. Da mesma forma, os vertebrados, eles têm diferentes formas, tamanhos e têm suas características, ou seja, a gente vai dar uma olhadinha agora e a tia vai explicar um pouquinho para vocês algum tipo de característica que esses invertebrados possuem, certo? Da mesma forma que a tia falou dos vertebrados, que possuem pelos, escamas, pena, bico, que nadam, que voam. Da mesma forma, os invertebrados também têm esses tipos de características. Alguns invertebrados possuem o corpo coberto por uma fina camada de tecido, como as minhocas e as lesmas. Ó, viram? É bem fininho, já é sensível. Vamos lá. Os insetos possuem uma carapaça dura, que protege seu corpo. Ó, estão vendo que os invertebrados também têm, diferente da carapaça dos répteis, certo? Muitos invertebrados possuem uma concha que serve para proteger o corpo. São exemplos os caracóis, as ostras e os mariscos. Ou seja, são características parecidas com os vertebrados. Por que eles têm característica? Porque eles também
tem seus tipos de característica parecida com os vertebrados, que voam, que nadam. Vocês vão observar que aí tem os invertebrados que nadam, né? Vão perceber que tem os invertebrados que são considerados terrestres, que vivem na terra, e os que vivem também na água, certo? Os que voam, ou seja, isso são as características que predominam os invertebrados, que não é tão diferente dos vertebrados. A diferença é que quando nós falamos de vertebrados, nós estamos falando de animais que têm ossos, e invertebrados são animais que não têm ossos. O grupo dos insetos forma o mais diverso grupo de invertebrados no planeta. Muitos deles são dotados de asas. São exemplos de insetos as formigas, as abelhas, as borboletas, as mariposas, as baratas, os gafanhotos, entre muitos outros, certo? Então, eles têm, geralmente, a maioria dos invertebrados, eles voam, certo? E, geralmente, nós chamamos de insetos, né? Quando existe esse inseto, essa barata, essa mosca, certo? Porque quando a gente mata a mosca, a gente vê ossos na mosca. Quando a gente mata a borboleta, a gente vê ossos na borboleta. Vê umas coisinhas assim, molinha, certo? A minhoca é um exemplo. Vamos lá, na página 116, eu já estou. Coloquem aí. Os invertebrados habitam os mais variados ambientes do planeta, seja na terra, na água ou no ar, certo? Da mesma forma que a tia falou dos vertebrados, né? Tem uns que habitam na terra, vivem na terra, outros que vivem na água, né? E aqueles que voam. O que vive no ar é considerado aqueles que voam. Ou seja, isso são diversas características que os invertebrados também possuem. Na terra ou no solo das florestas serrapilheira vivem as minhocas, centopeias, formigas e aranhas. Ou seja, o habitat destes animais é aonde? No solo, na terra, certo? Dentre os que conseguem voar estão as borboletas, os besouros, as abelhas e as vespas. Ou seja, esses vivem no ar, certo? No mar, vive as anêmonas, os corais, os caranguejos, os polvos, os camarões, as ostras, as estrelas do mar e muitos outros. Curiosidade: as abelhas voam de flor em flor e delas retiram uma substância chamada néctar, da qual se alimentam. Depois voltam às colmeias, regurgitam o néctar e assim produzem o mel. Elas vivem em colônias e desde que nascem realizam algumas funções, como buscar o néctar, proteger a colmeia, cuidar dos ovos e das larvas, certo? Ou seja, eles vão buscar lá esse néctar para fazer a produção de quê? Do mel, certo? A abelha rainha, é quem coloca os ovos, quem darão origem a novas abelhas. É fácil reconhecê-la porque ela é maior que as outras. Em geral, cada colônia tem só uma rainha, ou seja, é ela quem comanda ali. E dá para perceber que ela é maior do que as outras. Geralmente, cada ambiente desse só tem uma abelha rainha. É como se assim, como se ela fosse a chefe, certo? Vamos lá. E aí, vocês entenderam em relação ao... Tia, Um momentinho, Luiz. Sim, entendi. eu só não entendi o negócio. O que é larva? Tipo ovinhos. Ah, tá. Ó, lembrando que os insetos, eles nascem de quê? Da barriga ou do ovo? Ovo. Certo? Também é uma das características dos invertebrados, certo? Que eles nascem de ovos, certo?
pequenas lavinhas. Tia, Oi? já pode fazer a tarefa? Vamos lá agora. Ó, todo mundo entendeu, né? O que são vertebrados, ó. A gente tem que focar só nesse lado. E os vertebrados, aí agora a tia vai misturar os dois conteúdos em um só, porque faz parte. Ó, quando a gente fala, diz assim, animais, aí a tia vai usar os dois termos, animais vertebrados e animais invertebrados. O que é que eles têm e as características deles em comum, né? Tanto os vertebrados quanto os invertebrados. Quais são as características em comum? Porque alguns deles nascem, os invertebrados nascem de ovos. E alguns vertebrados também nascem de quê? De ovos. Só não nasce de ovos, considerado quais tipos de invertebrados? De vertebrados? Mamíferos. Os mamíferos, não é isso? E o habitat deles, tanto dos vertebrados quanto dos invertebrados? Na terra, no ar ou na água. Na água e no ar. Não são características parecidas ou iguais? Não é assim? Sim. Deixa eu te adicionar aqui a Larissa, que ela saiu. Certo? Então, a gente pode perceber, né, que tem esse processo. Eles são mais sensíveis. Os invertebrados, eles são mais sensíveis porque eles não possuem ossos qualquer e alguns deles são considerados insetos, certo? Aqueles que a gente diz a mosca, a barata, quando a gente, né, naquela coisa que a gente é meio assim cismado, tem nojo, né, de alguns insetos, não é isso? Vamos lá. Vocês podem ir agora para a página 117. Deixa eu voltar aqui. Aqui a tia colocou alguns exemplos. Estão vendo? Vertebrados. Tia Cida. Olha, a Momentinho, mosca... viu, Isis? Aqui é o exemplo, ó, vocês dão para perceber. Vocês, tia, o caracol. Lembra que a tia falou que alguns insetos também têm carapaças? Sim. Diferente da carapaças dos répteis, certo? Mas tem carapaça, aquela pelezinha sensível, como a lesma, certo? Ó, aí aqui, ó, comparando os vertebrados com os invertebrados. Ó. Dá para perceber vários tipos de insetos nos invertebrados. E os animais vertebrados são aqueles, ó, que têm coluna vertebral, ou seja, que possuem ossos, certo? Vamos lá para a nossa atividade. Tia, Oi? a mosca nasce de ovos, é? Oi? A mosca nasce de ovos se ela é invertebrada, é? É. Ah, tá. Vamos lá, letra A. Observe esta cena e responda ao que se pede. Na letra A, pediu o quê? Na cena acima, quais são os animais invertebrados? Aí vocês irão colocar o nome dos animais invertebrados. Quais são os animais invertebrados? Barata, mosquito e mosca. A mosca. Barata. Sei lá o que, uma folha. Barata e gafanhoto. O gafanhoto também é considerado um animal, um inseto invertebrado, certo? Alguns deles nós nem chamamos de animais. Alguns desses invertebrados nós chamamos de insetos, certo? Ano da minha vida eu pensei que o gafanhoto tinha ossos. Invertebrados. Deve ser a gente acha que é osso, né? Aquela partezinha dele se apoiar, mas deve ser tipo assim, uma pelezinha bem sensível, como a carapaça do caracol, não tem? Quando a gente bate nela, ela não parece ser um ovinho, uma casquinha de ovo?
Deve ser mais ou menos isso, mas a tia pesquisou. O gafanhoto é considerado um invertebrado, certo? É porque sempre vem a dúvida mesmo em algumas questões. Na letra B, dentre os invertebrados acima, quais deles voam? Mosca. Só a mosca voa, dos que eu coloquei aí. E o mosquito? A barata voa. Não. Sim. É da barata. Voa. Sabiam que a barata voa? Sim. Sem contar que ela é muito cebosa. Vamos lá, então. Disse assim, ó. Dentre os invertebrados acima, quais deles voam? Todos. Todos que a tia citou voam. Porque a mosca voa, a barata voa, o mosquito e o gafanhoto. Gafanhoto voa. Tia, vai depender da barata se ela voa. A barata voa. Voa Ô, tia. ela voa. O gafanhoto não voa, não. Ele só pula. Voa, Isis. Dentro os... Voa. Na infância da tia, a tia cansou de pegar esses gafanhotos na mão e soltar e eles voarem. Letra C. Na cena acima, quais são os animais vertebrados? Animais vertebrados são aqueles que têm Ossos. ossos. Então, O elefante, o gato, o rato, a tartaruga e o elefante. e o cavalo. E o cavalo. O cavalo, o rato, o gato, a tartaruga e o elefante. Todos eles. foi o rato, não foi? É o rato. Ô tia, porque você botou no segundo, na B, todos eles, todos vão. Porque a pergunta foi assim, ó. Dentre os invertebrados acima, na imagem acima, você ia olhar todos os invertebrados, ou seja, aquele que não tem ossos. Desses invertebrados em cima, quais voam? Aí a tia colocou todos voam, porque todos os invertebrados da imagem acima aí no livro de vocês tá mostrando um monte de invertebrado, então todos esses voam, certo? Por isso que eu coloquei todos. Entendeu? Letra D. Dentre os animais acima, ou seja, todas as perguntas é referente a esses animais que estão aí dentro desse quadrado, certo? Dentre os animais acima, qual tem a carapaça sobre o corpo? Barata e jabuti. Carapaça. Será que a barata tem carapaça? Ô tia, a gente vai fazer a rede não. 18? Só o A gente vai jabuti. fazer a Jabuti. Jabuti. Tartaruga. Tartaruga ou jabuti. Geralmente, as pessoas usam essas duas expressões. Dentre os vertebrados acima, quais são os mamíferos? Sei, jabuti, tia. É aquele que parece com a tartaruga. Porque O as gato pessoas usam dois termos, mas eles são da mesma família. Gato é mamífero. O cavalo, o elefante e o rato. Por que eles são mamíferos? Cavalo. Elefante e o gato. E o rato. É. Tia. Oi? Não, deixa pra lá.
Ô tia, já pode fazer na 118? Pode sim. Tá. Eu já vou ir fazendo. Agra. Deixa eu ver os que vêm na água. Esses animais Não faça vivem na água. o chapo vive na água. Ô tia, lagosta vive na água? Lagosta vive. Vive? Uhum. Eita, negócio engraçado. Uma mosca pousando em outra mosca. Que tal disso? Três. A segunda questão, vocês vão observarem aí e vão pintar apenas os animais invertebrados que vivem na água. Na segunda questão. Quais são os animais aí que vivem na água? É o gafanhoto e o polvo. Ô tia, você vai Oi? O povo e Invertebrados. Não tem Invertebrados. gafanhoto. É o polvo e a lagosta. Polvo e a lagosta, que pediu assim. Não pediu para pintar qualquer invertebrado. Pediu assim, ó. Observe os animais e pinte os invertebrados que vivem na água. Certo? Tia, mas os outros? Não, porque pediu que vive na água. Certo? Como a tia falou, existem características bem parecidas com os vertebrados. Eles podem habitar na terra, na água e no ar, certo? Então, aí vocês irão pintar o polvo e a lagosta, não é isso? Abelha. Terminaram essa primeira? Não. Eu espero. Não, a tia só estava só dizendo para os demais pintar. Ô tia, nessa terceira, é para ser vertebrados e invertebrados para... Não, invertebrados. Nós só estamos trabalhando sobre invertebrados. Só que aqui não sempre lembro para vocês o que são animais vertebrados também, para vocês não se atrapalharem. Vocês vão procurar aí no diagrama o nome de animais invertebrados e depois vão classificar, colocando cada um no seu lugar. O que é terrestre? O que são terrestres? Naquela parte terrestre, os que são aquáticos, na parte aquático, e os que são terrestres que voam. Oi. Ô tia, pode circular e depois pintar? Pode sim. Formiga. Porque tem os que são considerados terrestres, mas que voam, certo? Vivem na terra, mas voam. Ô tia, se a formiga mora dentro da terra, ela ainda é terrestre? É terrestre. Porque tem assim, o termo que a gente usa assim, ó, terrestre e terrestre que voa. A formiga é considerado um invertebrado, terrestre, mas a formiga é um terrestre que voa, Não. certo? Então, são essas pequenas observações. A mosca é considerada um inseto, um invertebrado terrestre, que vive na terra ou que voa. Voa. Certo? Entenderam como é? A gente só aprende a diferenciar essas coisas. Os que vivem na terra, que são considerados terrestres, que só habitam na terra, e tem aqueles que são considerados terrestres, que eles pisam na terra, mas eles voam, certo? Tia, ficou bonito? Tudo bem. Os demais. Agora, terceira questão para fazer o quê? A tia estava acabando de explicar, Isis, essa questão. Você vai só procurar o nome dos invertebrados
e depois vai classificar colocando cada um no seu habitat. Tipo, Os que são aquáticos, que vivem na água, os que são terrestres, que só vivem na terra, e os que são terrestres, que voam. ô tia, é para dar todos os 3? Oi? Tipo, dar todos os 3? Se tiver 3, é 3. Vão pintar o povo, né? Na terceira questão. Ô tia, Oi. o sapo vive na água? Quem? O sapo? Oh, o sapo é um vertebrado ou invertebrado? Um invertebrado. Vertebrado. E na questão está pedindo para que você marque os invertebrados. Vertebrado. Os animais que não têm ossos, certo? Certo. Tá, já fiz 3 do aquático. Ô tia, Oh, o camarão é um invertebrado, é? é. E assim eu já fiz todas. Porque a gente vê o camarão, aí a gente, pelo tamanho, aí a gente pensa que é um vertebrado, né? É. Mas não é, não. Ô, tia, Oi. tem 3 palavras. Eu já fiz 3. É 6 palavras. Terno. Ô tia Cida, Oi. vai ter caderno? Vai. Só que a tia vai fazer na próxima aula, quando eu mandar o outro link, certo? Já está acabando essa. Tá de português, né? Não, ainda é aula de ciências. Ah, tá. Oi. A gente vai fazer só até a página 118, né? Não, a tia hoje falou só sobre o que é invertebrado. Aí depois é que a tia vai falar sobre a utilidade, o que são nocivos, o que não é, entendeu? Mas hoje a tia só falou o que é animal vertebrado, que são aqueles animais que não têm coluna vertebral, não tem ossos. Vai ter uma aula que quais animais são pacíficos? Tem, mas é com outro nome. O que é pacífico? Outro nome.